Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao vídeo de hoje. Bom, meus amigos, neste vídeo nós vamos estudar o uso, a aplicabilidade do artigo definido lá. Em Esperanto, o artigo definido é lá. Ele não se flexiona, então lá é igual o a, os, as. E também que em Esperanto nós não temos, como temos na língua portuguesa, o artigo indefinido. Então, o artigo indefinido nós não temos em Esperanto. Tá? Então, e a maneira como devemos usar, quando devemos usar e quando não devemos usar este artigo definido lá. Então, espero que vocês entendam bem e, se ficarem dúvidas, por favor, coloquem lá nos comentários. Um grande abraço a todos e vamos lá. Segundo a definição do Plena Illustrita Vortarum, um dos dicionários que indico para vocês, lá defina sem flexia articolo, usata ante substantivo, por montre que la priparolata persono ao obiecto estas iam conata de la al parolato, al que oni parolas pri la tuta spezzo. Então, é um artigo definido inflexível, usado antes do substantivo para mostrar que a pessoa ou o objeto sobre o qual se fala já é conhecido da pessoa a quem se fala, ou que nós falamos sobre uma espécie, por exemplo, uma espécie de animais, de flores, então uma espécie, né? Essa é a definição do PIV. No Pomego, Plenaman Libro de Esperanta Grammatico, oni nealdonas finajon ao la. Dia formo nevarias. Ĉu la frazo estas unu nombra, ĉu multenombra? Ĉu la frazparto havas no finaĵon, ĉu mankas? Não se acrescenta final ao lá. Lá você não acrescenta N, não acrescenta J, você não acrescenta nada. Ele é sempre inflexível. A sua forma não varia. Tanto se a parte da frase for singular ou plural. Ou a parte da frase também tiver o N no final. O lá não vai para o acusativo. Ou se não usa o N, ele também não acompanha. O lá é inflexível, é invariável, ele não varia. Né? Dica número 1. Conatetsu, conhecimento. Exemplo, li diras al ŝi, mi iros al la domo de sinjoro Tadeu. La domo, ele define, né, dá definição de a que casa ele vai. Esse lá significa que a pessoa que ouve, que no caso é ela, né,
conhece a casa do senhor Tadeu. Tio signifas que la alparolato chi conas la domo de senhor Tadeu. Então, ela conhece a casa e possivelmente o senhor Tadeu. Alparolato estas tio al quio oni parolas. Alparolato é aquele a quem para quem se fala. Mi preterpassis la domon kiu havas belan pordon. Eu passei ao lado daquela casa, né? Passei próximo àquela casa que tem uma linda porta. Tiu domo cum bela pordo, conata devi. Isso significa que é sobre aquela casa com uma porta linda, bonita, que você conhece, conhecida por você. Então, esse por isso nós usamos o lá. Quando o objeto é conhecido, nós usamos o lá. Quando falamos de algo desconhecido, não usamos o lá. Como neste exemplo. Passei ao lado de uma casa que tem uma bela porta. Então, a pessoa que está falando está dizendo que ele passou ao lado de uma casa que tem uma bela porta. Quem está ouvindo, certamente não sabe que casa é essa. Ele está narrando que passou e viu uma casa com uma bela porta, mas ele não sabe qual é, a pessoa que está ouvindo. Mi preterpassis domon kiu havas belam pordon. Então, vocês vejam que, neste caso, se no primeiro nós usamos lá, porque era conhecida a casa, neste segundo não usamos o lá, porque a casa é uma casa desconhecida. Se ele voltasse a falar desta mesma casa posteriormente, ele já usaria, então, o lá, o artigo lá. Quando narramos algo a alguém, ao mencionar nova ou novas pessoas, pessoa ou pessoas, ou coisa ou coisas, não usamos lá. Quando não nos referimos ainda, quando as pessoas não sabem sobre quem ou sobre que coisa estamos falando, nós não usamos lá. Mas se na sequência da narrativa voltamos a falar de novo sobre os mesmos supracitados, usaremos o artigo definido lá, porque então as pessoas já sabem sobre o que se trata. Exemplo. Mi havas grandan castelon. Vejam que a pessoa que falou disse que ele tem um grande castelo. Mas ele não usou lá granda castelo. Mi havas grandan castelo. Porque esse fato é desconhecido. Então agora ele diz la granda castelo, falando sobre o castelo ao qual ele se referiu antes, ele diz la granda castelo, o castelo que mi havas, la granda castelo havas multajn turojn kaj multajn fenestrojn. De novo, ele não usa la turoj nem la fenestro. Na sequência da frase, ele vai mudar. Então, ele diz, la turoj, as torres sobre as quais falei anteriormente, la turoj estas altae, as torres são altas. Kaj la fenestroj larga, e as janelas largas. Então, ele usa o lá, porque ele já tinha falado anteriormente sobre essas torres e essas janelas. Hieraŭ matene mi paŝis sur la strato.
Caetie estis granda hundo, quiam mi alproximidis audi, la granda hundo postcus min. Traduzindo, ontem pela manhã eu andava numa estrada, numa determinada estrada, e ali estava um grande cão. Quando eu me aproximei dele, o grande cão começou a me perseguiu, avançou para mim. Post, curi, correr, post, curi, post, correr após, correr atrás, perseguir. Então, inicialmente ele diz sur la strato, possivelmente a estrada conhecida da pessoa com quem ele está falando. Mas quando ele fala sobre o cão, ele não usa lá, porque a pessoa não sabe que cão é esse, é um determinado cão. Então, já na próxima frase ele diz, quando eu me aproximei dele, aí o grande cão, la granda hundo, porque aí a pessoa já sabe que é o cão sobre o qual ele estava falando. Então, lá, aí nas duas situações, sobre assuntos conhecidos. Aqui nós vemos uma caixa de frutas. E a frase, ente tiu scatolo estas fructoi. Ente tiu scatolo, nesta caixa, o determinativo aqui é o titiu, nesta caixa, estas fructoi. Não se diz que frutas são e não se usa lá. La fructoi kiui estas en la scatolo estas bananoi. Então, as frutas, agora sim, as frutas as quais estão na caixa são bananas. Então, está determinado. O artigo define que frutas nós temos nas caixas. Dica número 2. Generale conata unica, ou seja, conhecido, geralmente conhecido, ou único. Afero povas est conata, char di estas tute unica, char existas nur unu tia afero, au char di estas tiel eustara au speciala, que povas temi nur pridi. Uma coisa pode ser conhecida porque ela é totalmente única, porque existe somente uma desta coisa, ou porque ela é tão eminente, tão especial, que só pode se tratar desta determinada coisa. Vamos ver os exemplos. La cielo estas blua. O céu é azul. Por que usamos o lá? Tiui scias que existas cielo. Todos sabem que existe o céu. Então, quando se fala do céu, todos sabem sobre que tipo de coisa estamos falando. Ninguém vai imaginar que seja o fundo do mar, que seja uma planície. O céu é o céu. Então, tio esticias que existas cielo. La cielo estas blua. La suno brilas. A mesma situação. La suno brilas. O sol brilha. Ia existas multas sunoi, sed compreneble temas pri la suno de nia planedo. Sem dúvida, existem muitos sóis, mas
compreensivelmente, se trata do Sol do nosso planeta. Não se trata do Sol de um outro planeta. Nós estamos falando sobre o nosso planeta. Dica número 3. Recte vidata. Recte vidata. Então, a dica número 3 é que quando a pessoa está vendo o objeto diretamente, nós, quem fala e quem ouve, nós usamos o lá. Afero povas est conata protio que lá auscultanto recte vidas din ao alia maniere remarcas din. Então, uma coisa pode ser conhecida porque o ouvinte, aquele que ouve a frase, né, a fala, vê o objeto diretamente ou observa-o de outra maneira, pelo cheiro, pela audição ou algum outro tipo de situação. Exemplo. La floroi odoras tre bone. Aqui nós usamos lá, porque certamente a pessoa que está falando está junto com a outra e as duas estão vendo e sentindo o odor das flores. Então, la floroi odoras tre bone. Tio eblas diri, quiam la auscultanto mem vidas auflaras la floroi, kai do facile comprenas priquiui floroi temas. Então, assim é possível dizer assim quando o ouvinte mesmo vê ou cheira, sente o odor das flores e logo facilmente compreende sobre quais flores se está falando. La viroi interparolas antau la domo. Os homens, dois homens, né, conversam diante da casa. Eu posso colocar lá nessa frase porque vocês estão vendo os dois homens, então sabe sobre quais homens eu estou falando. La viroi interparolas antau la domo. E eu estou dizendo que eles estão diante da casa e, logicamente, também estão vendo a casa. Então, um diz para o outro, ele diras. Um deles diz, la domo estas tre bella. Ele diz, a casa é muito bonita. Não precisa dizer que é a casa a qual eles estão em frente. Ele demonstra que a casa é aquela. Então, nós podemos usar o lá. Tio oni povas dire, quiam la interparolanto, ambau vidas la domo. Então, assim se pode dizer quando os que conversam, né, os que interparolas, conversam entre si, ambos veem a casa. Se os dois estão vendo a casa, um sabe sobre o que o outro está falando. Li diras al sia amico. Ele diz para o seu amigo, hierau mi vides belam domon. Então vejam bem, ontem eu vi uma bela casa. Ele viu, o amigo não sabe que casa é. Quia mi promenade sur il strato. Então, quando eu passeava em uma estrada, ele não diz qual estrada. Tie proxime alla parco, ali próximo ao parque. Alla parco indica que o outro sabe sobre que parque ele está falando. Significa que o amigo não conhece e nem está vendo a casa sobre a qual ele fala e por isso ele não usa o artigo lá. Ele fala, mi vides belam domon, e não
la belandom. Se fosse uma casa conhecida, ele se referia com o artigo lá. Quarta dica. Propranom, nomes próprios. Onde ne usas lá, o artigo lá, antau la proprae nomoi au latitoloi. Não se usa lá antes de nomes próprios ou títulos. Quies ligitetson com la propria nomo, oni volas exprime, cuja ligação com o nome próprio nós queremos expressar. Exemplo. Doctoro Zamenhof. Exemplo, doutor Zamenhof. Esse doutor é uma ligação com o nome Zamenhof. Nós queremos dizer que o Zamenhof é um doutor. Então, nós não usamos nem antes do nome próprio, nem mesmo quando existe um título como esse. Nec antal land kai nomoi, nem antes de nome de países e cidade. Se ilem ne antal as adjetivo, se esses nomes não antecedem adjetivos. Se tiver um adjetivo antecedendo, nós poderemos usar. Nec apud, nem próximo, nem junto, a ambal, tiui, quies, nem junto com estas palavras, ambal, tiui, kiwis. Kiwi iam enravas ideiam de definitetos, porque essas palavras já contêm a ideia de definição. Então não precisa do lá. Lá quies, lá tiwi, lá ambal. É muito comum as pessoas dizerem lá ambal, porque em português dizemos os dois, ambos os dois. Então nós costumamos, e aí muitas vezes caímos na incoerência de dizer lá ambal. Isso não se deve ser usado em Esperanto. Por exemplo, Antono manĝas pomon. Nós aí não estamos usando o artigo porque é um nome próprio, Antono. Então, nunca nós podemos dizer lá Antono, e sim Antono manĝas pomon. Lá Antono, lá Maria, lá José, não se usa lá. Mi voyagios ao Rio de Janeiro. Então, mi voyagios ao Rio de Janeiro, não ao lá. Neniam diru ao lá. Nunca diga ao lá, porque Rio de Janeiro é um nome próprio. Então, não se usa lá antes de nome próprio. Sed vi povas dire, mas você pode dizer mi voyagios alla mirinda urbo Rio de Janeiro. Eu viajarei para a maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Então, quando você usa um adjetivo, você pode dizer mi voyagios alla urbo Rio de Janeiro. Mi voyagios alla mirinda urbo Rio de Janeiro. Dica número 5. Ne definita articolo, artigo indefinido. Articolo ne definita ne existas. Existas nur articolo definita, lá. Egala por tiui sexoi, casoi, kai nombroi. Artigo indefinido não existe em Esperanto. Existe apenas o artigo definido lá. Igual para todos os sexos, para ambos os sexos, masculino e feminino, para casos e números, ou seja, plural, singular. Articolo ne definita ne existes. Essa é a primeira regra do fundamento de Esperanto.
É a primeira regra. Então, lá é igual a o, a, os, as. O menino, lacnabo. A menina, lacnabino. Os meninos, lacnaboi. As meninas, lacnabinoi. Exemplo. Eu vi um lindo cão na padaria. Este não é numeral, e sim artigo indefinido em português, que tem o artigo indefinido. B. Significa que quem ouve não sabe, não conhece o cão sobre o qual se fala. Então, mi vidis belan hundon em la paneio. Eu vi um belo cão. Ne uno belan hundon. Ne uno, ele não está dizendo que viu um, ele diz que viu um, indeterminado. Dica número 6. Spetsoi, são as espécies. Plei ofte, oni ne usas definilon, defina articolo, que oni parolas pri spetio. Muito frequentemente, mais frequentemente, não se usa um definidor, um artigo definido, quando nós falamos sobre espécies, determinadas espécies, sobre qualquer espécie, né? Nós vamos ver agora nos exemplos. Exemplo. Tigro estas besto. Eu não estou falando dessa individualidade tigre. Eu estou falando da espécie. Os tigres, né? O tigre como espécie é um animal. Oni volas diri que tigro estas uno eula multai besto spetsoi, kai ne planto spetio, ao ali afero. Queremos dizer que o tigre é uma entre as muitas espécies de animais, não uma espécie de planta ou de outra coisa, é uma espécie de animal. Já nessa frase, roso estas floro, kai colombo estas birdo. Logicamente, nós não estamos falando da individualidade desta rosa ou da individualidade deste pombo. Nós estamos falando da espécie. Então, roso estas flor. Rosa é uma flor. A rosa, não esta rosa. A rosa é uma flor. Pombo é um pássaro. Não este pássaro só. O pombo, né? Não este pombo apenas. O pombo, a raça, a espécie de pombos, são pássaros. Então, roso esta floro, kai colombo estas birdo. Temas pri spetio, ne pri individuo. Já expliquei isso, que tem a ver com a espécie e não com os indivíduos. Bom, essas são as dicas que nós separamos para vocês, para que vocês tenham conhecimento, através dessas dicas, de como usar ou não usar o artigo definido lá em Esperanto. Claro que não esgotamos o assunto nesse vídeo, mas vamos deixar aqui na nossa descrição o link, dois links. O link do Plena Illustrita Vortaro, que é um dicionário Esperanto, onde vocês vão encontrar outras informações, e principalmente o link da Plena Gramatiko de Esperanto, que também traz muitas informações sobre o artigo lá. Aqueles que desejarem se aprofundar, mais tarde também iremos fazer outro vídeo passando outras informações. Mas esse é o básico e com conhecimento dessas dicas, vocês podem resolver bastante dos problemas que venham a ocorrer ao longo do tempo. Tá bom?
Então, nós vamos deixando aqui esse estudo para vocês, esperando que ele tenha sido útil. Bom, queridos amigos, este foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre o artigo definido lá em Esperanto. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. E gostaria de pedir que deixassem o like, que se inscrevessem, que compartilhassem esse vídeo com os seus amigos e deixassem lá nos nossos comentários as suas opiniões, as suas dúvidas, para que possamos trocar essas ideias. Muito obrigado a todos que ficaram até esse momento. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.